Olá, eu sou a professora Aline Moraes e hoje nossa aula é sobre Introdução às Funções. Primeira aula sobre funções. O que é função? Quando uma grandeza depende da variação de outra grandeza, eu digo que é uma função. Então, funções pode ser definida como relações entre duas variáveis. Aqui eu trouxe um exemplo de um táxi. Quando eu vou pegar um táxi, eu pago um valor referente aos quilômetros rodados, mais a bandeira, que eles dizem, né? Que seria uma taxa fixa. A bandeira depende se é horário comercial, final de semana, enfim, cada horário tem a sua bandeira. Mas, para esse exemplo aqui, eu tenho duas variáveis. Uma delas, que é o valor que eu vou pagar, eu chamo de variável dependente na matemática. Por quê? Porque depende de quantos quilômetros eu vou rodar, que seria a minha outra variável, que eu chamo de variável independente. A taxa fixa é um valor fixado, então não depende de nada, né? Não é uma variável, não varia, ela é fixa. Essas duas grandezas, elas também podem ser relacionadas pela fórmula ou lei de formação. O que seria essa lei de formação? Neste exemplo do táxi, então, já falei que eu vou pagar pelos quilômetros rodados mais a taxa fixa. Mas como eu escrevo isso na Mathematics? Colocando numa fórmula, né? Fazendo uma lei de formação. Por exemplo, se eu andar 1 quilômetro, é diferente de se eu andar 10 quilômetros, né? Então, como que eu posso escrever isso usando duas variáveis para transformar numa lei de formação? Para transformar numa função, na verdade. Quilômetros rodados, digamos que aqui nesse exemplo seja R$2. Cada quilômetro que eu rodar, eu vou pagar R$2. E a minha taxa fixa, digamos que aqui seja R$4,60, tá? Então, eu vou pagar, o que eu vou pagar eu vou chamar de Y. E os quilômetros rodados, os quilômetros percorridos, eu vou chamar aqui de X. Então, para colocar numa fórmula, eu vou ter duas variáveis, Y, que é o valor que eu vou pagar, e X, os quilômetros rodados. Então, eu poderia escrever essa fórmula da seguinte maneira. Y igual a 2 vezes X mais 4,60. Vamos ver se faz sentido? Fiz uma tabelinha aqui, ó. Se eu percorrer 5 km, então no lugar do X aqui eu vou colocar 5. Vai ficar 2 vezes 5 mais 4,60. 2 vezes, né, que é o valor dos quilômetros rodados, vezes a quantidade de quilômetros que eu rodei, mais a taxa fixa. Deu 24,60, que é o Y, o valor que eu vou pagar. 13 quilômetros. Então, substituo o X por 13 e multiplico e somos 4,60, vai dar 30,60. E se eu andar 22 quilômetros, 2 vezes 22 mais 4,60, 48,60. Então, essa daqui seria a lei de formação para este exemplo. Eu trouxe outros exemplos também. Por exemplo, uma promoção de camisetas, onde cada peça custa apenas R$22, qual seria a minha lei de formação? Então, o valor que eu vou pagar é a variável que depende de quantas camisetas eu vou comprar, né? Então, seria R$22 vezes o número de camisetas que eu for comprar, que eu posso chamar de X. A área do quadrado está expressa em função da medida do seu lado. Quanto maior o lado, maior a área, né? E a formulazinha da área do quadrado é área igual a lado ao quadrado. Ou lado vezes lado, é a mesma coisa, né? A lei de formação, poderia no lugar da área colocar Y, que é a variável dependente, depende do tamanho do lado do quadrado. E o ladinho do quadrado, se eu chamar de X, fica assim a minha lei de formação. Y igual a X ao quadrado. Certo? A aula hoje foi isso, bem curtinha, só para a gente entender o conceito de função. Até a nossa próxima aula.